começar pelos transportes, e em especial pela Assembleia Municipal, que abordou aqui os transportes, e dizer que foi muito interessante ouvir os oradores convidados. Foi muito interessante perceber que perspectivas tinha a área metropolitana de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa sobre os transportes no Concelho de Loures. Mas é pena que o repto que o PSD lançou, ou que os reptos que o PSD lançou várias vezes, não tenham sido respondidos nem pegados por quem devia, neste caso, em algumas situações, pelas outras bancadas na Assembleia Municipal e, em outros casos, na Câmara Municipal, que preocupou-se mais em fazer ajustes de contas com 1 ou 2 deputados do que propriamente em responder a questões fundamentais como a intermunicipalidade dos transportes. Porque nós dissemos, os vários discursos do PSD tiveram vários pontos. Um deles, que foi fundamental, e esse estamos com todos, que é a questão do metro, a importância do metro para Loures, não só a extensão da linha vermelha, como a extensão da linha amarela, portanto, às duas extremidades, se quisermos assim, do Concelho de Loures. Estamos todos de acordo que tem que haver soluções para Loures e que o Poder Central deve ajudar essas soluções. Como também relançámos um tema que para nós é muito importante, que é a questão da ferrovia. A ferrovia é fundamental. O Presidente da Comissão Política do PSD e Presidente da Junta de Freguesia de Lousa teve, na sua intervenção, muita preocupação em relançar este debate da ferrovia, ao qual o Sr. Presidente da Câmara se limitou a dizer: sim, não temos problemas em falar sobre a ferrovia, sobre a linha do Oeste, mas a prioridade tem que ser sempre o metro. E nunca colocaremos a ferrovia à frente do metro. Registámos as palavras do Sr. Presidente da Câmara e deixamos aqui um repto do Sr. Presidente da Câmara. Preocupe-se com a ferrovia. Junte-se ao PSD e às iniciativas que o PSD vai ter neste sentido e faça desta luta uma luta de todos e uma luta do município. Não precisa de fazer mais luta por isto do que a luta que fez ou que iniciou, junto depois e suportada por todas as bancadas, em Câmara, não é? Em reunião de Câmara, porque todas as bancadas foram solidárias, foram à apresentação do abaixo-assinado e tudo isso. Portanto, essa luta não é uma luta já apenas da CDU, é uma luta de todos, essa luta do metro. Aliás, já era uma luta de todos, que a CDU tentou fazer só a sua, mas voltou a ser uma luta de todos, quando todos dão a cara e dizem: estamos aqui, independentemente de questões partidárias, estamos aqui para lutar por isto. Que tenha essa mesma atitude. Agora, relativamente à ferrovia. E não ponha a ferrovia à frente do metro, mas ponha a ferrovia e a importância dela a par do metro. Porque o que disse o Presidente da Câmara é que nunca colocaria à frente. Muito bem. Não coloca à frente, coloca igual. E coloca ao lado. E estaremos cá todos para ajudar. E deixe-me este propósito dar aqui uma nota, porque ao contrário de outros, o PSD tem memória. Foi o PSD, pela mão do vereador Fernando Costa, depois suportado pelo PS, pela mão do ex-deputado municipal, Pedro Cabeça, que falaram muitas vezes e tentaram dar muito gás a esta questão da extensão da linha do Oeste. Claro que a questão da ferrovia não se resume a isto, mas este é um ponto fundamental. E, portanto, era importante que não nos esquecêssemos e que agradecêssemos a essas pessoas por essa luta e que, até por respeito por elas, que tanto deram ao município e tanto fizeram pelas pessoas, e deixe-me aqui dar um especial enfoque ao vereador Fernando Costa, que muitos diziam quando veio para Loures que vinha cá só passear e que não vinha preocupar-se com os lourenços, porque não era de cá. Preocupou-se mais com os lourenços do que muitos que não eram de cá. E esta questão, a linha do Oeste, é uma marca indelével do vereador Fernando Costa enquanto foi autarca em Loures. E, portanto, este é um repto que deixamos à Câmara. Eu só, para quem nos está a ver, a proposta em relação à ferrovia e à linha do Oeste passa por um desvio a partir da Malveira, que chegasse ao Infantado e que fosse em si também mais um argumento de peso para o metro chegar ao Infantado, porque aí já não é só a população de Loures, mas é, digamos, um argumento de peso superior com um conjunto de população que iria chegar ao Infantado a partir da linha do Oeste. É isto
que o Ricardo Andrade fala, sim, e esta, repare, Pedro Cabeça e etc., Fernando Costa. É esta a questão, Malveira, Infantado. A questão, a dada altura, começou-se a falar mais sobre a questão de ser Malveira infantado. O início e a importância que o Pedro Cabeça e o Fernando Costa queriam dar, em especial o Fernando Costa, é que era necessário que ela chegasse a Loures. Se o local melhor é o Infantado, que ela chegasse à parte norte. A norte, Bruxelas, por aí abaixo. E isto era fundamental. Se é no Infantado, se é em outro lugar, ouça, é para isso que depois existem estudos técnicos e uma série de coisas que se podem fazer para que a solução seja, na nossa ótica, a mais eficaz e a menos dispendiosa. Mas é mais um possível. argumento em termos de interface no Infantado para o metro chegar ao Infantado. Mas acima de tudo é um argumento, repare, para o metro chegar à Zona Norte. Isto pode não parecer muito político. E que tem o apoio, desculpe, Ricardo Haddad, e que tem o apoio de outros municípios, como Mafra, por exemplo. Aliás, o Presidente da Câmara de Mafra, por acaso, também social-democrata, o Hélder Sousa Silva, já fez questão de dizer, quer na questão do metro, quer da ferrovia, que estará ao lado de todos quando defendam isto em Loures. E, portanto, lá está. Eu tenho essa resposta. É assim, deixe-me dar esta nota que é a seguinte. O Presidente da Câmara de Mafra, os autarcas do PSD em Loures e muitos autarcas do PSD por esse país fora, na sua grande maioria, têm uma marca. Que é a marca de se preocuparem mesmo com as populações. E não interessa, quando é importante para as populações, quem é, como a CDU e o PS se preocupam muito em discutir e o fizeram nesta Assembleia Municipal. Aliás, a maior parte daquilo que fizeram foi discutirem quem é que era o pai da criança, a redução dos espaços sociais. Discutirem a paternidade da medida. A nós não nos interessa discutir paternidades. Podemos discutir isso, não vamos fazer testes de ADN, mas a questão fundamental é o que é importante para a população. E se isto é importante, estamos lá e estamos na linha da frente. Com todas as consequências que haveria para o norte do Concelho de Loures, a passagem de uma ferrovia a partir da Malveira e a diminuição do tempo das pessoas que vêm a norte para chegarem a Lisboa. Encurtaria significativamente o tempo de chegada a Lisboa. Há tanta vantagem nisso acontecer que perderíamos aqui uma crónica inteira só a falar sobre isso e podemos um dia especificamente fazer... Faço tensão de promover isso. Porque é uma medida estruturante daquilo que pode ser o futuro em Loures. Não basta falarmos sobre mobilidade, não basta falarmos sobre, como outras agora querem dizer que até receberam um prémio ontem nas Smart Cities, do município sustentável e tudo isso. Não vale a pena falar sobre isso, como nós dissemos, se nós não procurarmos ter um plano a longo prazo. Mas nós fomos mais longe e dissemos que este plano a longo prazo não deve ser um plano apenas para fora do município de Loures e dos meios de transporte que podem chegar ao município de Loures. É preciso dentro do próprio transporte. Não é razoável que as populações não tenham transportes para chegar celermente a coisas que são fundamentais para eles, a equipamentos que são fundamentais. Não é razoável que uma pessoa demore a pé meia hora a chegar a um centro de saúde e, em outros casos, demora 45 de transportes. Isto não faz sentido nenhum. E podemos dar inúmeros exemplos. Não faz sentido haver municípios que digam agora temos os espaços mais baratos, não temos transportes para os usar. Isto não faz sentido. E tem que haver, obrigatoriamente, uma discussão. E nós lançámos este repto e voltamos a lançá-lo a todos os partidos. Tenham a coragem de discutir o que é que nós queremos a nível de transportes para dentro do município, da rede de transportes intermunicipal, o que é que nós queremos nos próximos 15, 20 anos. Esqueçam as ideologias. Esqueçam aquilo que os partidos podem obrigar ou não obrigar. Estamos a falar da nossa casa, da nossa terra, dos nossos vizinhos. Vamos preocupar-nos com todos. E volto a lançar este repto. Isto por uma questão simples. O PSD apresentou propostas no seu programa eleitoral. O PSD não fala de cor. Aliás, eu tive a oportunidade de falar sobre elas ao de as elencar na Assembleia Municipal. Valeu-me uns mimos do Sr. Presidente da Câmara
Valeu-me os mimos do Sr. Presidente da Câmara, que inclusivamente eu falei de uma questão que é o Plano Municipal Loures Sem Filas, que são obras estruturais em meio urbano que melhora o tempo despendido em deslocações intraconcelhias. Que o Sr. Presidente disse, bom, mas fala de forma vaga, o que é isso de Loures Sem Filas? Bom, se lesse o programa eleitoral do PSD, se estivesse preparado, nem que fosse quando foi candidato às eleições, se estivesse preparado, se calhar tinha tido um melhor resultado eleitoral, não é? Mas o que é certo é que não se preparou, e tanto que não sabe o que é isto. E também não sabe exatamente qual é que é o serviço de transporte gratuito porta a porta no Conselho que o PSD propôs, que tem exatamente este objetivo. Por exemplo, ligar as várias localidades ao Hospital Beatriz Ângela, aos centros urbanos, a farmácias, a supermercados, a centros de saúde, áreas de residências, a mercados municipais. Isto está tudo escrito no programa do PSD. Não é nenhum cheque em branco. As pessoas que votarem em nós sabem que nós defendemos isto. E o município devia pensar se isto faz sentido ou não. E qual é a eficácia. Porque há muitas destas soluções que já estão a ser desenvolvidas por esse mundo fora. E em vez de termos, ou de defendermos exemplos, porque só podemos estar a defender, quando dizemos que está tudo bem nos transportes no município de Loures, só podemos estar a defender os transportes, que estes transportes sejam iguais aos que, correntemente, são os da Venezuela. É a única coisa que podemos estar a defender. Pois, se calhar foi esse mimo que o Presidente não gostou. Agora, a minha questão, ou por exemplo, alargar o Rodinhas. Repara, o Sr. Presidente da Câmara disse, bom, não faz sentido alargar o Rodinhas, porque o Rodinhas vai desaparecer e vai ser criada aqui uma malha. Não respondeu exatamente como é que é a malha. Muito vago, foi muito vago. Foi tudo muito vago. Agora é que podemos falar no muito vago. Acreditamos que, mas foi tudo muito vago. Falou-se numa malha e nenhum dos deputados municipais recebeu sequer um memo a dizer e se prevê que chegue a todas as localidades e se prevê que o tempo de frequência de cada transporte seja de X e de Y, nada. Aliás, é curioso que a este nível falou mais o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, quando referiu as frequências que existiam da Carris, por exemplo, para a Portela, do que propriamente falou o Presidente da Câmara. Não estou aqui a dizer que o vereador Miguel Gaspar esteve bem, porque manifestamente, disse na altura, não acho que tenha estado, acho que até roçou às vezes um bocadinho o gozar com as pessoas em Loures ao dizer que estava tudo impecável e ao dizer aquilo que existia em Lisboa, porque foi até um comentário que eu fiz na Assembleia Municipal, foi, bom, devemos agradecer ao vereador Miguel Gaspar, porque ao menos percebemos que há uns que têm tanto e outros que têm tão pouco. Mas o que é certo é que o Presidente da Câmara não quis discutir isto. E o Presidente da Câmara não quis discutir verdadeiramente aquilo que pretende que sejam, se ele quiser, a malha intramunicipal. Isto tem que ser discutido. Sim, essa foi a intervenção do Ricardo Andrade, que era importante, era a comunicação dentro do município. Ouça, não serve de nada estar a resolver os problemas para fora e não resolver os problemas para dentro. É preciso termos a coragem de resolvermos os problemas para dentro. É preciso dizermos às pessoas que todos os dias têm dificuldades de acesso dentro do seu município, dentro da sua freguesia, que estamos ao lado delas e que as queremos ouvir. E isto é essencial. Não vale a pena discutirmos o macro se não estivermos também dispostos a discutir o micro. E é isto que nós lançamos o repto. Estamos cá quando for preciso com as nossas ideias. Repare, as ideias do PSD são as ideias, nomeadamente estão no programa, são as que o PSD resolveu partilhar e apresentar aos eleitores. Mas elas existem para servir as pessoas. Não estão cá para serem umas linhas no programa. Estão cá para que nós tentemos que elas sejam implementadas, seja por quem for. Não interessa, como às vezes, como o Sr. Presidente da Câmara diz, se o PSD tem uma perninha ou meia perninha no orçamento municipal ou nisto ou daquilo. Não. O que interessa é que as coisas sejam feitas. Logicamente, se as coisas que o PSD defende, se depois forem feitas, o PSD não vai esconder que as defendeu e que se bateu por elas. Agora, o importante é que elas vão avante. E nós dizemos importante que elas vão avante porquê?
porque acreditamos que elas manifestamente são boas e são as melhores. E repare, nós neste momento, e nós vamos bater muito nisto, nós temos que articular a gestão financeira com os investimentos. E, portanto, temos que saber ir buscar dinheiro para aquilo que é realmente importante e gastar menos naquilo que é menos importante, como nós temos dito.